É o ano 5 a.C., e Jesus está nascendo de um casal judeu pobre em uma pequena cidade chamada Belém, na antiga Israel. Você provavelmente já ouviu a tradicional história de Natal, mas há muitos detalhes que a maioria das pessoas entende errado. Por exemplo, Jesus não nasceu em um estábulo de madeira bonito, como nas cenas de presépio das casas. Os estábulos em Belém, na verdade, ficavam dentro de cavernas. Imagine ter seu bebê em uma caverna escura, cercada por animais com cheiro forte. Outro engano comum sobre o Natal é que, embora Deus tenha enviado pastores para visitar Jesus na noite do nascimento, os magos do Oriente não estavam lá naquele momento. Eles chegaram mais tarde, depois que Maria e José levaram Jesus para ser apresentado no Templo de Jerusalém, 40 dias após o nascimento. Logo após saírem, os magos chegaram de sua terra no Oriente procurando o menino Jesus, mas chegaram tarde demais. Foi então que esses homens ricos fizeram uma pergunta ao rei de Israel que foi muito mais chocante do que a maioria das pessoas imagina. Na verdade, essa pergunta dividiria toda a nação e acabaria levando à morte de Jesus e de muitos outros. Mas, antes de entender isso, é importante saber como era a vida em Israel naquela época. O Império Romano havia conquistado toda aquela região, incluindo a pequena nação de Israel, onde Jesus e seu povo viviam. Roma colocou governantes duros para controlar a terra, como Herodes, o Grande, o rei de Israel naquele tempo. O povo judeu estava desesperado por um salvador, um rei que os libertasse antes que os romanos os destruíssem completamente. Os antigos profetas judeus já haviam prometido que um rei assim viria. Por isso, dá para imaginar o que passou pela cabeça do rei Herodes quando os magos perguntaram: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Não foi muito sábio, da parte dos magos, perguntar ao atual rei dos judeus onde o seu substituto havia nascido. Por causa disso, depois que os magos visitaram Jesus, Herodes ordenou que todas as crianças com menos de 2 anos fossem mortas em Belém. Pouca gente sabe, mas Herodes foi uma figura histórica real, tão violenta que o imperador Augusto César chegou a dizer: é melhor ser o porco de Herodes do que seu filho. Mas Deus avisou Maria e José sobre o que estava para acontecer. Então, no meio da noite, eles fugiram para o Egito, onde viveram por alguns anos até a morte do rei Herodes. Quando Herodes morreu, Maria, José e Jesus puderam finalmente deixar o Egito e voltar para sua cidade natal, Nazaré. Ali, Jesus viveu por cerca de 27 anos em uma vida simples e tranquila, até que partiu para Betânia, onde algo aconteceria que mostraria ao mundo que ele era muito mais do que apenas um carpinteiro pobre. Embora a Bíblia fale pouco sobre a infância de Jesus em Nazaré, sabemos que um dos filhos de Herodes, também chamado Herodes, estava reconstruindo a capital da Galileia, chamada Séforis, a apenas 4 quilômetros de Nazaré. Os estudiosos acreditam que José, sendo carpinteiro habilidoso, provavelmente levou o jovem Jesus para ajudá-lo nessa reconstrução. Alguns acreditam que José morreu nesse período, pois nunca mais é mencionado depois disso. Quando Jesus tinha 30 anos, ele deixou Nazaré e foi para Betânia, onde algo aconteceria que faria até os moradores de sua cidade zombarem dele quando voltasse. Ali, seu primo João vivia como um homem simples no deserto, comendo gafanhotos e batizando pessoas no Rio Jordão. Naquela época, o batismo era uma forma de mostrar publicamente a dedicação a Deus. Mas quando Jesus foi batizado por João, algo surpreendente aconteceu. Ao sair da água, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre ele, e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Foi assim que o ministério de Jesus começou oficialmente. Logo depois, ele foi para o deserto da Judeia, onde ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. O inimigo tentou fazê-lo duvidar de Deus, até pedindo que ele saltasse do alto do templo para provar que os anjos o salvariam. Mas Jesus resistiu a todas as tentações. Quando voltou a Betânia, alguns seguidores de João Batista começaram a segui-lo, entre eles André e outro homem chamado João. Logo, Jesus chamou outros discípulos, incluindo Pedro, um pescador comum que faria coisas extraordinárias com ele no norte. Com seus primeiros seguidores, Jesus foi convidado para um casamento em Caná, perto de Nazaré. E ali, em meio à festa, realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho, porque o vinho havia acabado. Foi um sinal impressionante para todos que estavam presentes. Mas nada comparado ao que Jesus faria a seguir, na aldeia de pescadores de Cafarnaum. Antes, porém, ele foi até Jerusalém, durante a Páscoa judaica, onde pronunciou palavras que se tornariam mundialmente conhecidas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Com isso, Jesus revelou que fora enviado por Deus não apenas para salvar os judeus, mas todo o mundo. Depois, ele voltou ao norte e começou a batizar novos seguidores junto com João. Mas, logo, o rei Herodes mandou prender João Batista, que foi mais tarde executado por denunciar os pecados do rei e da rainha. A caminho de Nazaré, Jesus passou por Samaria, uma região que os judeus geralmente evitavam. Ali, parou no famoso Poço de Jacó, que existe até hoje na Cisjordânia. Foi nesse local que ele conversou com uma mulher samaritana e falou sobre a vida eterna. Depois disso, Jesus voltou a Caná, onde curou milagrosamente o filho de um oficial romano. Em seguida, retornou a Nazaré, sua cidade natal. Já fazia mais de um ano desde que ele havia saído como um simples carpinteiro. Agora, ele voltava como um pregador que fazia milagres. Mas o povo de Nazaré não estava preparado para o que ele diria. Na reunião da sinagoga, Jesus leu um trecho do livro do profeta Isaías, que falava sobre o rei salvador prometido a Israel. Depois de ler, ele devolveu o rolo e disse: "Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos." Com isso, Jesus estava declarando ser o próprio Messias, aquele que venceria o Império Romano e reinaria para sempre sobre Israel. Seus conterrâneos ficaram furiosos, expulsaram-no da cidade e tentaram jogá-lo de um penhasco. Por isso, Jesus e seus discípulos se estabeleceram em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Ali, curou um homem com lepra, uma doença antiga e temida em Israel, e esse milagre chocou o povo, pois curar um leproso era algo que apenas o Salvador prometido poderia fazer. Depois disso, multidões começaram a segui-lo por toda parte, inclusive até Jerusalém, onde curou um paralítico no tanque de Betesda. Ali, começou a se comparar a Deus, dizendo que tinha o poder de dar vida e que deveria ser orado como o próprio Deus. Isso fez com que os líderes religiosos planejassem matá-lo. Jesus, então, escolheu 12 homens para serem seus discípulos e viajou com eles por 9 cidades principais da Galileia, realizando milagres. Alimentando multidões com poucos pães e peixes, andando sobre as águas, acalmando tempestades, curando surdos, mudos e possessos, e ressuscitando mortos. Em Cesareia de Filipe, um lugar conhecido como as Portas do Inferno pelos judeus, Jesus declarou que edificaria sua igreja, e que nem as forças do mal poderiam vencê-la. Pouco depois, transfigurou-se diante de Pedro, Tiago e João, revelando sua glória divina. Sabendo que sua missão estava chegando ao fim, Jesus foi para Jerusalém. Ali, foi acusado de blasfêmia, por dizer que antes de Abraão, ele já existia, chamando a si mesmo de Eu Sou, o nome usado por Deus. Por isso, tentaram apedrejá-lo, mas ele escapou. Mais tarde, ressuscitou Lázaro, seu amigo, em Betânia, o que fez muitos crerem nele, e os líderes judeus decidirem matá-lo. Na última semana de vida, Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento, sendo recebido como rei. Limpou o templo, expulsando os comerciantes, e ensinou no Monte das Oliveiras. Mas, naquela mesma cidade, foi preso, julgado e condenado à morte, crucificado sob a acusação de ser o rei dos judeus, exatamente como os magos haviam dito décadas antes. Por um momento, o povo acreditou que talvez Deus finalmente tivesse enviado um rei para derrotar Roma. Mas Deus o enviou para vencer um inimigo muito maior, a morte. E Jesus venceu a morte, ressuscitando 3 dias depois. Seus discípulos ficaram maravilhados ao vê-lo novamente, e ele lhes disse que a mensagem do reino deveria ser levada a todo o mundo. Então, diante deles, ascendeu aos céus, e um anjo apareceu dizendo: "Este Jesus voltará da mesma forma como o viste subir." Depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos permaneceram olhando para o céu, maravilhados e sem entender completamente o que tinham acabado de testemunhar. Mas o anjo lhes disse: "Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi elevado dentre vós para o céu, voltará do mesmo modo como o viste subir." Com essa promessa, os discípulos voltaram a Jerusalém cheios de esperança. Ali, reunidos em oração, receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e o poder de Deus desceu sobre eles como línguas de fogo. A partir desse momento, homens simples e temerosos se transformaram em pregadores corajosos, e começaram a anunciar a mensagem de Jesus por todo o Império Romano. A Igreja nasceu. E, com o passar dos anos, apesar das perseguições, prisões e mortes, a mensagem do Evangelho se espalhou de Jerusalém até os confins da terra. Os apóstolos, agora cheios do Espírito Santo, curavam enfermos, libertavam pessoas oprimidas, e anunciavam que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador prometido.
Mas o mundo ainda esperava o cumprimento da última promessa de Cristo, o seu retorno. O Apocalipse e o retorno de Jesus. Anos mais tarde, quando o apóstolo João já era idoso, foi exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, por causa de sua fé em Jesus. Ali, Deus lhe revelou uma visão extraordinária sobre os acontecimentos que precederiam a volta de Cristo, uma revelação que hoje conhecemos como o livro do Apocalipse. João escreveu tudo o que viu. Um trono no céu, cercado por anjos, trovões e relâmpagos, e aquele que se assentava sobre ele, cujo rosto brilhava mais do que o sol. Ao redor do trono, havia 24 anciãos e 4 seres viventes, que adoravam incessantemente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, João viu um cordeiro como tendo sido morto, e entendeu que aquele cordeiro era Jesus, o único digno de abrir o livro selado com 7 selos, o livro que continha o destino do mundo. À medida que os selos eram abertos, catástrofes e juízos começaram a se desenrolar sobre a terra. Guerras, fome, pestes e morte. Esses eventos são simbolizados pelos famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, que representam conquista, guerra, escassez e destruição. Mas em meio a todo o sofrimento, Deus ainda estende misericórdia, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. João também viu multidões de todas as nações e línguas vestidas de branco diante do trono, louvando a Deus, os redimidos, aqueles que creram e foram salvos pelo sacrifício do Cordeiro. Depois, ele viu a ascensão do mal na terra, liderada por uma besta poderosa, símbolo do anticristo, e por um falso profeta, que enganavam as nações. Eles perseguiam os servos de Deus, levantando um império global de idolatria e engano. Mas então, o céu se abriu novamente, e João viu Jesus voltando, não mais como um bebê em Belém, nem como um carpinteiro de Nazaré, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, montado em um cavalo branco, com muitos exércitos celestiais atrás dele. Em sua vinda gloriosa, Jesus derrota as forças do mal, destrói o império da besta, e instaura seu reino de justiça e paz. Satanás é lançado no abismo, e Jesus reina sobre a terra por 1000 anos, período que as Escrituras chamam de milênio. Ao final desse tempo, haverá o julgamento final, quando todos os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação. E então, João viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Eis que faço novas todas as coisas, disse o Senhor. Na nova criação, não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, e Deus habitará para sempre com o seu povo. A cidade santa, a nova Jerusalém, descerá do céu, resplandecente como uma noiva adornada para o seu marido. Suas ruas serão de ouro puro, e suas portas, de pérolas. Nela, não haverá templo, pois o próprio Deus e o Cordeiro serão o seu templo e sua luz. E assim termina a revelação que começou naquela noite simples em Belém. O nascimento de Jesus, o Rei prometido, que veio ao mundo para trazer vida, esperança e salvação, e que um dia voltará para restaurar todas as coisas. Enquanto esse dia não chega, o chamado permanece o mesmo. Crer, amar e seguir aquele que venceu a morte e vive para sempre, Jesus Cristo, o Filho de Deus.